A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco mais uma vez, seja no teu lar, seja sobre a sua vida. Eu gostaria de saudar meus amados irmãos na paz de nosso Senhor nessa noite e dizer que é muito bom estar com vocês. É muito bom mais um dia glorificar o nome do Senhor, mais uma noite, dizer que só Jesus é o Senhor da nossa vida. Então, vamos nessa noite mais uma vez meditar na palavra do Senhor. E eu gostaria, em nome de Jesus, fazer uma oração junto com vocês de agradecimento a Deus. Agradecimento porque, como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Ele tem nos abençoado, até aqui Ele tem nos agraciado. Então vamos orar com gratidão, vamos orar do fundo do nosso coração, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu queria te convidar a orar. Pai querido, Pai santo, nós oramos a Ti. Nós oramos a Ti e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor receba a nossa gratidão. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar nessa noite no sentido de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela proteção. Obrigado, ó Deus amado, pela nossa família. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos irmãos, ó Pai Celestial, que estão por vir ainda. Obrigado, ó Pai Celestial, pela Tua proteção de uma forma geral, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos coberto com as Tuas mãos, ó Pai. Obrigado, obrigado e obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom agradecer a Deus. É muito bom reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. É muito bom olhar para os céus e contemplar a glória de Deus. Olhar para o firmamento e reconhecer que tudo fala a respeito de Deus. Que todas as coisas declaram a glória de Deus. Que anunciam as obras de suas mãos, conforme diz o Salmo de número 19. Então, tudo que tem fôlego, como diz o salmista, louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Eu gostaria de convidá-los nessa noite a meditar comigo na palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo de número 26 do Evangelho de São Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, no verso de número 39. Quando Jesus estava no Getsemane. Eu gosto desse texto, eu já li esse texto por diversas vezes, citei esse texto, já preguei essa mensagem, sempre de um ponto de vista diferente, e eu gostaria de meditar mais uma vez nesse texto com vocês, porque nos ensina coisas preciosas, sempre, a palavra de Deus, a Bíblia diz que se renova a cada manhã. Eu gostaria que vocês meditassem comigo nessa noite, mais uma vez, nesse trecho dessa mensagem. Mateus capítulo 26, verso de número 39, que diz assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, deixou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixou-os de novo, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, porque é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão ou nas mãos dos pecadores. E levantai-vos
partamos, e eis que é chegado o que me trai. Então, esse texto, ele nos traz algumas lições muito especiais, algumas lições que nos ensinam algumas coisas interessantes. É bem verdade que a nossa vida, o nosso contexto de cristãos, nós temos uma perspectiva, uma visão de entender as coisas quase que na totalidade das vezes muito diferente da visão de Deus. Nós temos uma visão das coisas, enquanto que Deus tem uma visão completamente diferente da nossa. Isso é fato. Quando o próprio Deus diz lá em Colossenses, no capítulo 3, que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos dele, que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Que os olhos de Deus são diferentes dos nossos olhos, ou seja, a forma de Deus ver as coisas é diferente da nossa forma de ver as coisas. A forma de Deus pensar é diferente da forma de nós pensarmos. Então, quando a forma que nós enxergamos as coisas é completamente diferente da forma que Deus enxerga. Ou seja, a vontade de Deus, na maioria das vezes, não é entendida pelo homem. O próprio apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, aos olhos dos homens, do mundo de uma forma geral, se torna loucura. Se torna loucura para aqueles que perecem. Mas é poder de Deus para aqueles que creem nela. Então, algumas vezes nós fazemos a vontade de Deus e talvez até na maioria das vezes no escuro. Até achando absurdo. Quando nós vemos o trecho lá, quando o próprio Senhor, Jesus, o próprio Senhor aparece a Ananias, lá no caso de Atos, no capítulo de número 9, e diz para Ananias ir orar por Saulo, aquele que era o perseguidor da igreja, que vinha a ser Paulo. E Ananias então fala, mas Senhor, esse homem é o perseguidor da igreja, o Senhor porventura não sabe que esse homem, ele tem aqui a autoridade dos principais para matar e vem prendendo a muitos? Mas aí Deus fala para ele, esse para mim é vaso escolhido para levar a palavra não apenas aos gentis, aos judeus, mas também aos reis, aos imperadores. Ou seja, a visão de Ananias era diferente da visão de Deus. Deus enxerga além. Deus é o Senhor, Ele é onisciente, é onipresente. Ele é o Todo-Poderoso. É o Senhor do Universo. Ele é o Deus de ontem, de hoje e o de amanhã. O Deus eterno. Aquele que sabe todas as coisas. E muitas vezes nós não entendemos isso. É basicamente muitas vezes nós temos aquela mentalidade que Jonas, o profeta Jonas teve. Jonas lá no seu livro teve. A história de Jonas é basicamente parecida com a história de muitos de nós. Quando Jonas se revolta com Deus, porque ele não aceita que Deus perdoe aquele povo em Nínive. Quando ele entende que Deus vai perdoar aquele povo, porque aquele povo iria se arrepender. E ele achava que aquele povo não merecia perdão pelas atrocidades que já tinha cometido. Mas o perdão pertence a Deus. Autoridade só Ele tem de perdoar e não perdoar. Isso não cabe a mim nem a você. E muitas vezes nós nos julgamos merecedores dessa autoridade de dizer quem pode ser perdoado e quem não pode, o que Deus pode ou não fazer. Aqui nesse texto em especial, eu vejo algo aqui muito interessante. Quando nós lemos o texto aqui, a princípio a Bíblia diz que Jesus aqui reúne alguns dos seus discípulos e diz no verso 39 que indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Primeiro ele chamou alguns dos seus discípulos ali, dentre eles Pedro, pediu que eles ficassem ali no Getsêmani um pouquinho antes, e ele se dirigiu um pouquinho mais adiante para ficar a sós com o Pai, orando, mas pediu que eles ficassem velando por ele, orando com ele ali.
pedindo que eles ali o consolassem em oração, pedindo que eles ali o fortalecessem em oração, porque estava ali o Jesus homem, estava ali o Jesus humano, estava ali o Jesus carne, estava ali o Jesus filho de Maria, que nasceu sim da Virgem Maria, mas gerado pelo Espírito Santo, Jesus que não tinha pecado, mas o Jesus que sentia as mesmas dores que nós, o Jesus que sentia dor, o Jesus que tinha sentimentos, o Jesus que chorava, o Jesus que tinha compaixão, estava ali com eles e pediu para eles: fica aqui orando por mim, me confortando em oração, me dando a retaguarda em oração, e eu vou mais adiante porque a hora se aproxima. Daqui a pouco ia chegar a hora dele ser entregue na mão dos pecadores. Ele iria ser crucificado, o momento se aproximava e ele precisava. E ele foi mais adiante para orar. E é bem interessante que quando ele chega na oração pela primeira vez ali diante do Pai, ele revela a sua vontade, a sua humanidade fala ali, a sua vontade. Ele diz no verso 39, Pai, ô meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, não seja como eu quero, seja como a minha carne quer. Mas ele diz, olha só, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu estou aqui, Pai, para cumprir a tua vontade, não a minha vontade, sim a tua vontade. Algumas vezes nós queremos algo, mas o que tem que prevalecer não é a minha vontade, não é a tua vontade, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana. É aquilo que o Senhor Jesus falou para os discípulos quando eles perguntaram: Senhor, porventura o Senhor tem alguma coisa para comer? Quando eles estavam ali naquele local, onde ele iria ter um diálogo com aquela mulher samaritana. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então nós temos que entender justamente isso. Aquilo que disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Ser cristão, queridos, é matar a carne, é matar o velho homem, nascer um novo homem, que agora faz a vontade de Deus. Paulo diz: pobre homem miserável que sou, o que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto é o que eu faço. Muitas vezes, aquilo que o Espírito quer fazer, a carne está dizendo que não, é uma guerra contínua. Paulo fala sobre isso. A carne está sempre militando contra o Espírito, mas é o Espírito que deve prevalecer. É aquilo que o Senhor fala lá, é aquilo que o Senhor diz para Caim, lá em Gênesis. Caim, o desejo, o pecado está à porta, o desejo está sobre ti, mas sobre ele você deve dominar. E muitas vezes nós deixamos que o desejo, a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus. Aqui nós vemos Jesus sucumbiu à sua vontade. Ele disse que não seja feita a minha vontade, a vontade dele. Não prevaleceu, mas sim a vontade do Pai. Não é que Jesus estava sofrendo, ou seja, o seu suor se transformou ali em grandes gotas de sangue, em agonia. Não é que ele estava sofrendo com medo da morte, não era isso. O sofrimento de Jesus Cristo era por aquelas almas, aqueles discípulos, aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas que ele amava, aquelas pessoas que ele passou ali na rua central de Jerusalém, que lançaram as suas vestes, mas que depois estaria gritando ali: crucifica, crucifica, a humanidade inteira, aqueles que ainda viriam. Que ele mesmo carregando os seus pecados, como diz Isaías no capítulo 53, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O justo morreu pelos injustos. É a palavra de Deus se cumprindo. Ele estava sofrendo porque aqueles por quem ele morreu não reconheciam, não entendiam. É quando ele entra em Jerusalém e ele chora enquanto eles glorificam, dizendo: hosana nas alturas. Enquanto que Jesus, qualquer homem, qualquer ser humano, qualquer visão humana, ficariam extasiados, alegres. Jesus chora porque Jesus consegue enxergar além. A visão do Pai veio até ele.
O Espírito de Deus está sobre ele. O Espírito do Senhor, conforme diz Isaías, está sobre ele. O Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de poder. O Deus Emanuel, o Deus conosco. Ali, queridos, naquele momento, Jesus Cristo, depois da primeira vez, ele volta novamente até os discípulos. O verso número 40 diz: e voltando para os seus, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem por uma hora pudesse velar comigo? Verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi justamente o que se cumpre no verso de número 39. Jesus está numa luta ali constante. Ele está vencendo a carne, aquilo que Adão não conseguiu vencer. O primeiro homem, o primeiro Adão, ele foi sucumbido, ele foi vencido por Satanás. Mas Jesus é o segundo Adão. Jesus vence Satanás. O primeiro Adão foi vencido por Satanás, mas o segundo vence Satanás. O diabo tentou vencer Jesus, o segundo Adão, mas não conseguiu vencer Jesus. O primeiro homem foi derrubado, mas o segundo homem, ele é aqui o vencedor. E ele vem para regenerar a criação. Ele vem para tomar das mãos do diabo aquilo que o primeiro entregou. E nós vemos aqui nesse texto, verso 41, verso 40, e voltando para os seus, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem por uma hora pudesse velar comigo. Isso se cumpre o que está relatado no Salmo de número 69. O Salmo de número 69 é algo tremendo, porque o Salmo de número 69 nos traz aqui uma palavra interessante. O Salmo de número 69, verso 20, diz assim, presta bem atenção. Olha o que diz o Salmo de número 69, verso 20. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Esperei por consoladores, por quem me consolasse, mas não os achei. Ou seja, Jesus volta ali e não encontra ninguém orando por ele. Eles estavam adormecidos, cansados, abatidos, não conseguiram orar, não conseguiram velar por ele. Não conseguiram ali nem por um momento. E ele chega ali e diz: olha, nem por uma hora pudesse velar comigo. Quanta gente está cansada dentro da igreja. Quanta gente está abatida dentro da igreja. Quanta gente não se levanta mais para orar. Quanta gente não tem força para ir aos cultos mais. Quanta gente não tem força mais para buscar a Deus. Quanta gente não tem força mais para clamar a Deus. Quanta gente não tem força mais para glorificar a Deus, para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, que se cumpra a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse aqui. Outro dia eu fiz um comentário e falei que eu já não tenho orado mais. Esse é o meu pensamento particular, esse é o meu pensamento, não é heresia, é o meu pensamento. Que eu já não tenho pedido mais a Deus para que se acabe a pandemia. Mas a minha oração, no começo eu tinha orado muito sobre isso, mas eu tenho focado agora, mas não pedindo a Deus, Senhor, que se acabe logo isso, mas eu tenho orado agora, Senhor, que o Senhor nos proteja. E que se cumpra a tua vontade, que prevaleça a tua vontade. Não estou pedindo para ninguém orar assim. Eu estou falando que a minha oração tem sido assim. E eu vejo que aqui a oração de Jesus foi assim. A oração de Jesus foi assim. Qual foi a oração de Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 38? Quando o anjo falou para ela tudo que ia acontecer. Quando Gabriel chega para ela e fala o que vai acontecer. E ela diz: mas isso é impossível acontecer. O anjo diz: olha, todas as coisas para Deus são possíveis. E então ela vira para o anjo e diz: que faça-se na tua serva, que se cumpra na tua serva a vontade do Senhor, que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Não a minha, mas a vontade do Senhor. Ou seja, queridos, não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus. Nós temos que deixar de arrogância. Nós temos que deixar de impor a nossa vontade. Não é porque eu quero isso. Não é porque eu quero aquilo. Quantas pessoas às vezes querem impor a sua vontade? Eu não quero que você
Ore como eu oro. Eu não quero que você faça como eu faço. Tenha a sua própria intimidade com Deus. Mas respeite a intimidade do outro. Então você tem que ter a sua intimidade com Deus, mas tem que respeitar a intimidade do outro. Nós temos que ver aqui o próprio Senhor Jesus falando, não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, se cumpra em mim a tua vontade. A tua vontade. O Salmo 69 fala aqui, literalmente. Jesus pediu que eles velassem. Jesus estava aqui triste. Jesus estava aqui angustiado. Jesus precisava aqui da compreensão, da afeição deles. Jesus estava aqui em profunda tristeza, mas eles dormiam. Jesus esperava aqui consolo. Jesus esperava aqui que eles estivessem junto com ele. Mas nem por uma hora eles puderam velar. Eles não estavam ali ajudando Jesus em oração. Eles estavam, pelo contrário, cansados demais. Eu queria que essa palavra ficasse no seu coração. Eu queria apenas encerrar aqui verso 42 de Mateus, que diz assim, do texto que nós lemos: indo, segunda vez orou, dizendo, Pai, se esse cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade, cumpra-se a tua vontade. Ele diz, e voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e deixou de novo e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. E então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai, e eis que chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. É isso, queridos. Nós temos que parar e refletir que a vontade de Deus é que deve prevalecer. A oração, ela deve sempre ter uma razão. E a razão principal da nossa oração deve ser sempre a vontade de Deus. A vontade de Deus deve sempre prevalecer na nossa vida. Nada mais do que a vontade de Deus. Essa deve ser a razão principal da nossa vida, a vontade de Deus. Devemos sempre estar dispostos a orar, clamar por uma vida melhor. Mas sempre tem em foco que se cumpra a tua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira. Que Deus possa derramar sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dos céus. Eu queria orar com você, pela sua família, pelos meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos que porventura se encontram enfermos, meus irmãos que se encontram em alguma situação de dificuldade, irmãos e irmãs, que Deus possa nos guardar e nos livrar. Jesus pediu que os discípulos orassem com ele e velassem pelo menos por uma hora. A igreja, se a igreja estiver unida em oração, a igreja prevalece. A Bíblia diz que Moisés pediu que ficasse ali com ele, orando, Arão e Ur. Enquanto que ele estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, quem prevalecia era o inimigo. Então, queridos, vamos erguer as mãos em oração para que o povo de Deus prevaleça. Em nome de Jesus Cristo. Nem que para isso tenhamos que colocar debaixo dos nossos braços, em nome de Jesus Cristo, algo para segurar os nossos braços erguidos. E que essa seja uma âncora em nome de Jesus. E essa âncora seja o Espírito de Deus. A união, a comunhão em nome de Jesus. Então, eu quero te convidar em nome de Jesus a orarmos juntos. A clamarmos o Senhor do fundo do nosso coração. A buscarmos a Deus para que Deus derrame a sua graça agora. Eu queria orar com você. Eu queria clamar a Deus com você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você orasse comigo em nome do Senhor Jesus Cristo nessa hora. Vamos orar. Orar pela sua família, pela sua vida. Por todos os nossos irmãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo Nazareno, nós oramos a Ti, Pai, e pedimos por todos os nossos irmãos e irmãs, que a mão do Senhor os alcance, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em aperto, em dificuldades, aqueles que precisam, Pai Celestial, da Tua ajuda agora. Que o Senhor possa, Pai Celestial, entrar nesse lar, nessa casa. Que o Senhor possa entrar, ó Pai Celestial, nesse leito e tocar, ó Pai Celestial, aonde essa pessoa está enferma, e restabelecer a saúde. Que o Senhor possa abrir essa porta, Pai Celestial, que se encontra fechada, e abençoar essa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus, que essa família seja protegida, guardada, que esse emprego que essa pessoa perdeu seja restabelecido, que o milagre aconteça nesta família.